Minha irmã manipulou minha noiva para terminar comigo, dizendo que minha família me deserdaria. Depois, quando herdei a construtora do meu avô, ela tentou me chantagear e começou uma campanha de assédio contra mim. Tenho 27 anos e 3 irmãos, Jéssica, 32F, Theo, 29M, e Ava, 24F. Crescemos em uma família totalmente voltada para o lado acadêmico. Meus pais são ambos professores. Meu pai, 58, ensina química e minha mãe, 56, é professora de literatura. Jéssica virou advogada. Theo seguiu medicina, e Ava está terminando o doutorado em psicologia. Eu sempre fui diferente. Enquanto eles viviam enterrados em livros, eu passava o tempo consertando carros e construindo coisas com as mãos. Fiz curso técnico em mecânica automotiva e abri minha própria oficina aos 23 anos. Meus pais nunca entenderam por que escolhi o trabalho manual em vez de uma carreira de verdade, como eles diziam. Eles foram a todos os julgamentos de Jéssica, fizeram uma grande festa quando Theo se formou em medicina e comemoraram quando Ava entrou no doutorado. Quando abri minha oficina, recebi deles apenas um cartão. O verdadeiro problema começou há 3 anos, quando conheci Liz, 26F. Ela era secretária em um escritório de advocacia no centro e apareceu na minha oficina quando o carro dela quebrou. Começamos a sair, e as coisas evoluíram rápido. Ela era inteligente, divertida e não ligava para o fato de eu trabalhar com graxa nas mãos. Depois de um ano juntos, pedi ela em casamento. Ela disse sim, e começamos a planejar o casamento. A reação da minha família foi, no máximo, morna. Minha mãe comentou que Liz parecia uma boa moça, mas que talvez eu estivesse me precipitando. Meu pai perguntou se eu tinha certeza de que conseguiria sustentar uma família com salário de mecânico. Jéssica foi a pior. Ela sempre achava um motivo para destacar o quanto Liz era diferente de nós. Fazia comentários sobre o nível de educação dela, o trabalho, até o modo como se vestia. Theo geralmente ficava em silêncio, mas Ava realmente parecia gostar da Liz, e eu valorizava isso. Cerca de 6 meses antes do casamento, as coisas começaram a ficar estranhas. Liz ficou mais distante e ficava em silêncio sempre que eu mencionava minha família. Parou de querer ir aos jantares de família e inventava desculpas quando meus irmãos nos convidavam para algo. Quando perguntei o que havia de errado, ela disse que precisava de um tempo para pensar nas coisas. Foi então que Jéssica começou a aparecer com mais frequência na minha oficina. Passava lá com café e dizia que queria conversar sobre o meu relacionamento. Perguntava se eu tinha certeza de que estava pronto para casar e se Liz era mesmo a pessoa certa para mim. Disse que só queria me proteger, como uma boa irmã mais velha. Eu pedi para ela cuidar da própria vida, mas ela continuava voltando. O ponto de ruptura veio 2 meses antes do casamento. Liz me ligou no trabalho e disse que precisava conversar. Quando cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, chorando. Disse que não podia se casar comigo e me devolveu o anel. Quando perguntei o motivo, ela disse que vinha pensando sobre o nosso futuro e percebeu que queríamos coisas diferentes. Naquela mesma noite, fez as malas e voltou a morar com os pais. Fiquei arrasado. Tentei ligar, mandar mensagens, nada. Cheguei a ir até o trabalho dela, mas me disseram que ela havia tirado uma licença. As amigas só diziam que ela precisava de espaço. Passei o mês seguinte cancelando fornecedores do casamento e avisando as pessoas que o noivado tinha acabado. Jéssica, surpreendentemente, foi muito prestativa nesse período. Levava comida, me ajudou a devolver os presentes e me ouvia quando eu precisava desabafar. Ficava repetindo que talvez fosse o melhor e que a pessoa certa apareceria em algum momento. Olhando para trás, percebo que devia ter achado estranho o quanto ela mudou de postura, de criticar Liz o tempo todo para, de repente, agir como se estivesse me apoiando. Cerca de 3 meses depois que Liz foi embora, recebi uma ligação do meu avô paterno, o vovô Joe, 82. Ele sempre foi meu parente favorito. Veterano de guerra, fundou uma pequena construtora depois de voltar do exército e a transformou em um negócio de sucesso antes de se aposentar. Ele entendia minha escolha por um trabalho manual e sempre me apoiou. Disse que queria atualizar o testamento e pediu que eu fosse visitá-lo. Quando cheguei lá, explicou que deixaria para mim a construtora e a maior parte dos bens dele. Disse que eu era o único na família que realmente compreendia o valor do trabalho duro e de construir algo com as próprias mãos. A empresa valia quase 2 milhões de dólares, e ele tinha mais 1 milhão em poupança e propriedades. Fiquei chocado, mas grato. O vovô Joe disse que ainda não tinha contado ao resto da família, mas planejava fazer isso em breve. Pediu que eu prometesse não comentar nada até ele fazer o anúncio. 2 semanas depois, Jéssica apareceu novamente na minha oficina. Dessa vez, parecia diferente, mais nervosa e falante. Começou a fazer perguntas sobre o vovô Joe e se eu tinha conversado com ele recentemente. Mantive a promessa e não falei nada sobre a herança. Então ela voltou a tocar no nome da Liz, perguntando se eu tinha notícias dela e se achava que ainda havia chance de reatarmos. Algo no jeito como ela estava agindo me deixou desconfiado. Decidi passar de carro em frente à casa dos pais da Liz para ver se o carro dela estava lá. Não estava, mas a mãe dela estava no jardim. Quando me viu, acenou e me chamou para perto. Disse que Liz havia se mudado para outra cidade, a cerca de 1 hora dali, e estava trabalhando em outro escritório de advocacia. Mas ela mencionou algo que me deixou paralisado.
Contou que Liz vinha recebendo ligações e cartas estranhas antes de terminar comigo, e que parecia assustada, embora não quisesse contar a ninguém o que estava acontecendo. Perguntei se ela sabia quem estava entrando em contato, mas disse que Liz nunca revelou. Só comentou que as ligações deixavam Liz muito abalada e que, às vezes, ela chorava depois de recebê-las. A mãe de Liz me deu o novo endereço dela e disse que talvez eu devesse tentar conversar com ela mais uma vez. No fim de semana seguinte, fui até o novo apartamento da Liz. Quando abriu a porta, ela pareceu surpresa e depois, assustada. Tentou fechar a porta, mas pedi que me deixasse apenas 5 minutos para conversar. Ela deixou eu entrar, mas não quis se sentar. Perguntei por que ela realmente tinha terminado comigo. No começo, repetiu a mesma história de antes, que queria coisas diferentes. Mas quando mencionei as ligações que a mãe dela havia citado, ela desabou. Disse que não podia me contar o que aconteceu porque isso destruiria meus laços familiares. Continuei insistindo, até que finalmente confessou que Jéssica vinha ligando para ela meses antes do casamento. Segundo Liz, Jéssica dizia que minha família nunca a aceitaria e que me casar com ela arruinaria meu relacionamento com todos que eu amava. Jéssica contou que meus pais já estavam comentando sobre me excluir dos eventos de família se eu seguisse com o casamento. Também disse a Liz que eu estava tendo dúvidas sobre me casar, mas era bom demais para terminar por conta própria. A pior parte foi quando Jéssica afirmou que o vovô Joe planejava me tirar do testamento se eu me casasse com alguém de quem a família não aprovasse. Disse que todos já estavam falando sobre isso e que minha herança estava em risco. Jéssica convenceu Liz de que a coisa mais bondosa que ela podia fazer era terminar comigo, para que eu não perdesse minha família nem o meu futuro. Eu estava furioso, mas também confuso. Contei a Liz sobre a conversa que tivera recentemente com o vovô Joe a respeito da herança. Ela ficou em choque e disse que Jéssica havia contado uma versão totalmente diferente. Conversamos por mais 1 hora, e Liz admitiu que ainda me amava e se arrependia de ter terminado, mas disse que já tinha passado tempo demais e que havia mágoas que não podíamos consertar. Saí do apartamento dela e fui direto para a casa da Jéssica. Bati na porta até ela atender. Quando a confrontei com o que Liz me contou, ela negou tudo no início. Mas, quando ameacei levar Liz até lá para repetir a história na frente do marido dela, finalmente admitiu que tinha feito as ligações. Jéssica disse que só estava tentando me proteger de cometer um erro. Alegou que Liz não era boa o suficiente para nossa família e que eu acabaria me arrependendo do casamento. Quando perguntei sobre a mentira da herança, ela afirmou que só quis fazer Liz entender o quanto a desaprovação da família era séria. Insistiu que fez aquilo por amor e que, um dia, eu lhe agradeceria. Eu disse que ela havia destruído meu relacionamento e minha confiança, e que nunca mais queria vê-la. Saí, desde então, nunca mais falei com ela. Isso foi há 8 meses. Não contei ao resto da família o que ela fez, porque não sei se acreditariam em mim ou ficariam do meu lado. 3 semanas atrás, o vovô Joe reuniu toda a família para um jantar. Anunciou que estava atualizando o testamento e contou a todos sobre a herança que deixaria para mim. A sala ficou em completo silêncio. Meus pais pareciam chocados, mas disseram estar felizes por mim. Theo ficou realmente contente e me parabenizou. Ava me abraçou e disse que eu merecia. Já a reação da Jéssica foi bem diferente. O rosto dela ficou vermelho, e ela começou a questionar o vovô Joe se ele tinha certeza da decisão. Mencionou meu noivado fracassado e sugeriu que talvez eu não estivesse pronto para tamanha responsabilidade. O vovô Joe cortou o assunto na hora e disse que a decisão era final. Depois do jantar, Jéssica me encurralou na cozinha. Disse que precisávamos conversar, que tinha algo importante para me contar. Respondi que não havia nada a ser dito e tentei sair, mas ela segurou meu braço. Disse que sabia que eu ainda estava magoado por causa da Liz, mas que tinha me feito um favor. Então, falou algo que fez meu sangue gelar. Disse que tinha provas de que Liz me traía antes do término e que só quis me poupar da humilhação. Exigi saber que provas eram essas. Ela respondeu que tinha fotos e mensagens, mas que só me mostraria se eu concordasse em dividir a herança do vovô Joe com ela. Alegou que, como filha mais velha, merecia metade de tudo e que o vovô estava sendo injusto. Eu disse que ela estava mentindo e que não lhe daria um centavo. Ela ficou furiosa e disse que eu me arrependeria de não tê-la ouvido. Ela disse que tinha maneiras de garantir que eu não recebesse a herança e que eu deveria pensar bem nas minhas escolhas. Agora estou preocupado com o que ela pode fazer. Jéssica sempre foi manipuladora, mas eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Tenho medo de que ela tente colocar o vovô Joe contra mim ou encontre alguma outra forma de interferir na herança. Também fico me perguntando se existe alguma verdade no que ela disse sobre Liz ter me traído, embora parte de mim ache que ela só está tentando me manipular de novo. Não sei se devo contar aos meus pais e aos meus outros irmãos o que Jéssica fez com o meu relacionamento com Liz. Também não sei se devo contar ao vovô Joe sobre as ameaças dela em relação à herança. Tenho medo de que trazer esse drama familiar à tona o faça repensar sua decisão. O que devo fazer? Alguém já passou por uma situação em que um irmão tentou sabotar seus relacionamentos e depois exigiu dinheiro para ficar quieto sobre mentiras? Atualização. Quero contar o que aconteceu depois da minha primeira postagem. Agradeço a todos que me aconselharam a contar a verdade ao vovô Joe, queria ter ouvido vocês antes. 2 dias depois da publicação, Jéssica apareceu na minha oficina, perto da hora de fechar.
Eu estava sozinho, terminando os papéis, quando ela entrou. Ela não perdeu tempo com conversa fiada. Disse que eu já tinha tido tempo suficiente para pensar na proposta dela e queria uma resposta sobre dividir a herança. Eu disse novamente que não daria nada a ela e pedi que fosse embora. Foi então que ela pegou o celular e mostrou o que dizia ser a prova de que Liz me traíra. As fotos eram borradas e tiradas de longe, mostrando Liz tomando café com um homem que eu não conhecia. As mensagens eram capturas de tela de um número desconhecido, supostamente mostrando Liz marcando encontros às escondidas. Olhei as provas e disse que aquilo não provava nada, as fotos podiam ter sido tiradas em qualquer lugar e as mensagens facilmente forjadas ou tiradas de contexto. Jéssica insistiu que eram reais e disse que tinha mais evidências em casa. Então fez sua proposta final: se eu concordasse em lhe dar metade da herança, ela destruiria tudo e nunca contaria a ninguém sobre a suposta traição da Liz. Caso eu recusasse, mostraria tudo ao vovô Joe e ao resto da família. Eu disse que ela podia fazer o que quisesse, porque eu não seria chantageado. Ela saiu furiosa, e eu imediatamente liguei para o vovô Joe para marcar uma conversa. Decidi que era hora de contar tudo o que vinha acontecendo entre ela e Liz. Na noite seguinte, fui à casa dele e comecei desde o início. Contei sobre a interferência da Jéssica no meu relacionamento, sobre as mentiras que ela contou a Liz a respeito da desaprovação da família e da herança, e também sobre as ameaças e tentativas recentes de chantagem. O vovô Joe ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse que não estava surpreso. Contou que Jéssica vinha ligando para ele com frequência desde o anúncio da herança, tentando convencê-lo a mudar de ideia e não deixar o negócio para mim. Dizia que eu era imaturo e irresponsável demais para lidar com tanto dinheiro. Então ele me revelou algo que eu não sabia: Jéssica vinha pedindo empréstimos a ele havia mais de um ano. O escritório de advocacia dela não estava indo tão bem quanto fingia, e ela enfrentava problemas financeiros. O escritório de contabilidade do marido também havia perdido vários clientes importantes, e eles estavam tendo dificuldades até para pagar a hipoteca. O vovô Joe disse que já suspeitava que Jéssica pudesse tentar algo assim, por isso ainda não tinha mudado oficialmente o testamento. Queria esperar para ver como cada um reagiria à notícia. E o comportamento dela nas últimas semanas só confirmou as suspeitas que ele já tinha sobre o caráter dela. 3 dias depois, Jéssica me ligou gritando. Aparentemente, o vovô Joe havia telefonado para ela, dizendo que sabia sobre suas tentativas de manipular tanto a mim quanto a ele. Também informou que não apenas manteria o plano original de deixar a herança para mim, mas que estava removendo Jéssica completamente do testamento. Ela receberia cerca de $50 mil, mas agora não receberia nada. Jéssica me culpou por ter virado o vovô Joe contra ela. Disse que eu tinha arruinado a vida dela e que ela se vingaria. Desligou antes que eu pudesse responder. No fim de semana, meus pais me ligaram pedindo que eu fosse jantar na casa deles. Quando cheguei, Jéssica já estava lá, junto com o marido, Tom, 34M. O clima estava pesado, e percebi logo que algo estava errado. Meu pai disse que Jéssica havia contado a ele sobre uma discussão entre nós relacionada à herança do vovô Joe. Também mencionou que havia questões não resolvidas sobre meu noivado rompido, que estavam afetando o relacionamento familiar. Ele disse que queria colocar tudo em pratos limpos para que pudéssemos seguir em frente como família. Jéssica imediatamente começou a contar a versão dela dos acontecimentos. Ela afirmou que tinha tentado me avisar de que Liz estava me traindo, mas que eu me recusara a ouvir. Disse que tinha provas, mas que eu era teimoso demais para olhar. Também disse que minha raiva contra ela estava fazendo o vovô Joe pensar mal de toda a família e que meu comportamento era egoísta. Quando ela terminou, contei aos meus pais a história real e expliquei como Jéssica destruiu sistematicamente meu relacionamento com Liz por meio de mentiras e manipulação. Falei sobre suas tentativas de me chantagear e sobre as ameaças envolvendo a herança. Também mencionei o que o vovô Joe me contou sobre os problemas financeiros dela e as tentativas de manipulá-lo. Jéssica negou tudo, dizendo que eu estava inventando histórias porque estava ressentido por ter perdido Liz. Insistiu que suas provas da traição eram reais e se ofereceu para mostrá-las aos meus pais. Eles ficaram confusos e disseram que não sabiam em quem acreditar. Foi então que Ava se manifestou. Ela tinha ficado calada durante todo o jantar, mas agora disse que tinha algo a acrescentar. Contou que Liz ligou para ela cerca de um mês depois do término. Liz estava abalada e queria conversar com alguém da família que pudesse entender o lado dela. Segundo Ava, Liz contou a mesma história que me contou sobre as ligações e manipulações da Jéssica. Ava disse que quis me contar na época, mas Liz implorou para ela não se envolver. Liz tinha medo de que causar mais drama familiar piorasse tudo para todos. Ava também disse que, durante aquela ligação, Liz mencionou estar recebendo mensagens e fotos estranhas de alguém que dizia ter provas de uma traição. Liz sabia que as provas eram falsas porque nunca me traiu, mas tinha medo de como aquilo poderia ser usado contra nós se continuássemos juntos. Meus pais ficaram chocados. Meu pai perguntou diretamente a Jéssica se o que Ava e eu estávamos dizendo era verdade. O marido de Jéssica, Tom, de repente falou que eles precisavam ir embora. Ele parecia envergonhado e ficou pedindo desculpas enquanto puxava Jéssica para a porta. Ela continuava negando tudo e dizendo que estávamos todos contra ela. Depois que eles saíram, meus pais disseram que precisavam de tempo para processar tudo.
Minha mãe estava muito abalada e repetia que não conseguia acreditar que Jéssica poderia fazer algo assim. Meu pai estava furioso e disse que, se o que contamos fosse verdade, Jéssica tinha destruído seriamente a confiança da família. Ava ficou depois que nossos pais foram dormir. Pediu desculpas por não ter me contado sobre a ligação da Liz antes. Disse que esperava que Jéssica e eu resolvêssemos as coisas sozinhos e que trazer à tona a ligação só tornaria tudo mais complicado. Ela também me contou outra coisa que Liz mencionou na conversa. Algumas das provas falsas que Jéssica dizia ter incluíam fotos que só poderiam ter sido tiradas por alguém que estava seguindo Liz. Ela tinha reparado num carro estacionado do lado de fora do apartamento e do trabalho nas semanas antes do término, mas achou que estava sendo paranoica. Isso me fez perceber que a manipulação da Jéssica era ainda mais extensa do que eu imaginava. Ela não só fez ligações, ela realmente perseguiu Liz para criar provas falsas para suas mentiras. Ontem, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Liz perguntando se poderíamos nos encontrar para conversar. Disse que ficou sabendo, por amigos em comum, que a verdade sobre a interferência da Jéssica tinha vindo à tona. Queria pedir desculpas por ter acreditado nas mentiras dela e por não ter sido forte o suficiente para lutar pelo nosso relacionamento. Estou planejando encontrar Liz neste fim de semana. Não sei o que vai acontecer nem se conseguiremos consertar o que foi quebrado. Passou tempo demais e houve dano demais para as coisas voltarem a ser como eram. Mas acho que ambos merecemos a chance de ter uma conversa honesta sobre o que aconteceu. Quanto a Jéssica, não tenho notícias dela desde o jantar na casa dos meus pais. Ava me disse que nossa mãe tentou ligar várias vezes, mas Jéssica não atende. Estou preocupado com o que ela pode tentar fazer a seguir, especialmente agora que perdeu a herança e a confiança da família. Pessoas como Jéssica geralmente não desistem facilmente quando se sentem encurraladas. Atualização 2. Preciso atualizar vocês porque a situação ficou muito pior do que eu esperava. Jéssica perdeu completamente o controle e comecei a temer pela minha segurança. Primeiro, deixe-me contar sobre meu encontro com Liz. Nós nos encontramos numa cafeteria no meio do caminho entre nossas cidades. Foi estranho no começo, mas acabamos conversando por quase 3 horas. Ela pediu desculpas por ter acreditado nas mentiras da Jéssica e por não ter confiado em mim o suficiente para me contar o que estava acontecendo na época. Liz me contou mais detalhes sobre o assédio da Jéssica que ainda não tinha revelado. Jéssica ligava para ela quase todos os dias nos meses anteriores ao nosso casamento. As ligações começavam amistosas, com Jéssica dizendo que queria conhecer melhor a futura cunhada, mas rapidamente se tornavam manipuladoras. Jéssica contava para Liz histórias sobre como nossa família falava dela quando ela não estava por perto. Dizia que nossos pais achavam que Liz estava me usando por segurança financeira e que tinham vergonha do trabalho e do nível de escolaridade dela. Jéssica dizia que Ava fazia piadas sobre as roupas de Liz e que a namorada do Theo a chamava de vulgar pelas costas. Nada disso era verdade, mas Jéssica era convincente porque misturava mentiras com detalhes reais o suficiente para tornar suas histórias críveis. Ela conhecia aspectos da dinâmica familiar que um estranho não saberia. Por isso, Liz confiava que ela estivesse dizendo a verdade sobre outras coisas também. A perseguição era pior do que eu imaginava. Jéssica vinha seguindo Liz há semanas, tirando fotos dela almoçando com colegas de trabalho, fazendo compras com amigas, até mesmo só caminhando até o carro. Usava essas fotos inocentes para criar uma narrativa de que Liz estava encontrando outros homens e sendo secreta sobre suas atividades. Jéssica também de alguma forma conseguiu acesso ao e-mail de trabalho da Liz e monitorava suas comunicações com clientes. Ela usou informações desses e-mails para criar conversas falsas de mensagens de texto que faziam parecer que Liz estava flertando com outros homens. As habilidades tecnológicas necessárias para esse tipo de manipulação me surpreenderam. Jéssica nunca tinha parecido muito habilidosa com tecnologia antes. Liz e eu conversamos sobre a possibilidade de tentarmos de novo. Ambos admitimos que ainda tínhamos sentimentos um pelo outro, mas concordamos que havia dano demais. A confiança quebrada não era apenas entre nós. Era também a confiança de Liz na minha família e na própria capacidade de julgamento dela. Ela disse que precisava de tempo para trabalhar em si mesma e entender como alguém conseguiu manipulá-la de forma tão completa. Decidimos manter contato como amigos por enquanto. Liz disse que estava grata por a verdade finalmente ter vindo à tona e por não precisar mais carregar aquele segredo. Antes de irmos embora, ela me deu cópias de todas as mensagens e e-mails que Jéssica tinha enviado para ela. Disse que achava que eu poderia precisar delas algum dia. Esse dia chegou mais cedo do que eu esperava. Uma semana depois do meu encontro com Liz, o vovô Joe me ligou com notícias perturbadoras. Alguém vinha ligando para o consultório do médico dele fingindo ser um parente preocupado. A pessoa dizia estar receosa sobre o estado mental do vovô Joe e queria saber se ele era competente para tomar decisões legais sobre seu patrimônio. O consultório não forneceu nenhuma informação, mas ligou para avisar o vovô Joe sobre a consulta. Quando ele descreveu a voz da pessoa, parecia a da Jéssica. Ela aparentemente estava tentando construir um caso de que o vovô Joe não tinha capacidade mental para alterar o testamento. Isso deixou o vovô Joe irritado o suficiente para agir. Ele ligou para o advogado e atualizou oficialmente o testamento, removendo Jéssica completamente e acrescentando uma cláusula específica sobre sua competência mental no momento da assinatura. Ele também incluiu uma cláusula afirmando que, se alguém contestasse o testamento alegando incapacidade mental, perderia qualquer herança que pudesse receber.
2 dias depois, Jéssica apareceu de novo na minha oficina. Dessa vez, não estava sozinha, trouxe Tom com ela. Eles esperaram até eu estar fechando e me encurralaram no estacionamento. Jéssica estava com uma aparência péssima. Tinha emagrecido e o cabelo estava bagunçado. Tom parecia envergonhado, mas ficou ao lado dela. Jéssica exigiu saber o que eu tinha dito ao vovô Joe para fazê-lo tirá-la completamente do testamento. Acusou-me de envenená-lo contra ela e disse que eu estava destruindo a família por dinheiro. Quando respondi que o vovô Joe tinha tomado suas próprias decisões com base no comportamento dela, ela começou a gritar que eu era mentiroso e manipulador. Tom tentou acalmá-la, mas ela o empurrou. Ela chegou bem perto de mim e disse que, se eu não convencesse o vovô Joe a mudar de ideia, iria garantir que eu me arrependesse. Disse que tinha mais provas sobre Liz que destruiriam minha reputação e que usaria se fosse preciso. Eu disse para ela ficar longe de mim e do meu trabalho e fui em direção ao carro. Ela me seguiu e apertou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. Disse que isso não tinha acabado e que sabia como me machucar de maneiras que eu nem podia imaginar. Tom finalmente conseguiu puxá-la para longe e eles foram embora. Na manhã seguinte, descobri que alguém tinha invadido minha oficina durante a noite. Nada foi roubado, mas os papéis estavam todos revirados e meu computador havia sido mexido. As câmeras de segurança tinham sido borrifadas com spray para não gravarem nada. Chamei a polícia e fiz um boletim de ocorrência, mas não havia muitas evidências. 3 dias depois, comecei a receber ligações no trabalho de pessoas fingindo ser clientes em potencial. Mas quando chegavam à oficina, faziam perguntas estranhas sobre minha família e minha herança. Uma pessoa chegou a perguntar se era verdade que eu tinha sido deserdado pelo meu avô por violência doméstica. Percebi que Jéssica estava espalhando mentiras sobre mim para destruir a reputação do meu negócio. Eu também descobri que ela vinha ligando para outros clientes meus e dizendo que minha oficina estava sendo investigada por fraude de seguro. 2 dos meus clientes fixos cancelaram seus agendamentos porque estavam com medo de serem associados a problemas legais. Na semana passada, Ava me ligou chorando. Ela disse que Jéssica tinha aparecido na universidade dela e causado um escândalo na frente do orientador e dos colegas de turma. Jéssica gritava que Ava tinha traído a própria irmã e destruído a família. Acusava Ava de mentir sobre a ligação da Liz e de estar me ajudando a roubar a herança que, segundo ela, era de direito de Jéssica. A segurança do campus precisou escoltá-la para fora do local. O orientador de Ava chegou a perguntar se ela precisava se afastar dos estudos para lidar com os problemas familiares. Ava ficou mortificada e preocupada que esse incidente pudesse afetar sua situação acadêmica. A pior parte aconteceu ontem. Recebi uma ligação da Liz dizendo que Jéssica havia entrado em contato com seu novo local de trabalho. Jéssica contou ao chefe de Liz que ela estava envolvida em um esquema de fraude de seguro com o ex-noivo e que o escritório deveria ter cuidado ao empregar alguém com ética questionável. O chefe de Liz a chamou para conversar sobre as acusações. Felizmente, Liz conseguiu explicar a situação e ele acreditou nela, mas ela está preocupada que Jéssica continue tentando prejudicar sua carreira. Conversei com um advogado sobre conseguir uma ordem de restrição, mas ele disse que seria difícil provar que Jéssica está por trás de todos esses incidentes. As ligações vêm de números diferentes e não há evidências diretas de que ela tenha sido quem invadiu minha oficina. Ele sugeriu documentar tudo e tentar fazê-la me ameaçar por escrito ou na frente de testemunhas. Meus pais tentaram ligar para Jéssica, mas ela não atende. Estão preocupados com o estado mental dela, mas também estão irritados com o que ela está fazendo a família passar. Meu pai disse que, se Jéssica não parar com essa campanha de assédio, eles terão que considerar cortar contato com ela completamente. O vovô Joe está furioso com as tentativas de Jéssica de questionar sua competência mental. Ele me disse que está pensando em acrescentar uma cláusula ao testamento para doar os $50.000 que originalmente iriam para Jéssica a uma instituição de caridade, apenas para garantir que ela nunca se beneficie de sua herança de nenhuma forma. Eu não sei qual é o objetivo final de Jéssica. Ela já perdeu a herança e destruiu seus relacionamentos com toda a família. Suas tentativas de me descredibilizar não vão mudar a opinião do vovô Joe. Estão apenas reforçando sua convicção de que tomou a decisão certa. Mas ela parece determinada a destruir minha vida, mesmo que isso não lhe traga nenhum benefício. Estou preocupado com o que ela pode tentar em seguida. O comportamento dela está ficando cada vez mais errático e desesperado. Instalei segurança extra na minha oficina e estou sendo cauteloso com minha rotina diária. Liz está fazendo o mesmo no trabalho e no apartamento. Toda essa situação me mostrou um lado de Jéssica que eu nunca tinha conhecido. Eu sempre soube que ela podia ser manipuladora e egocêntrica, mas nunca imaginei que fosse capaz desse nível de assédio sustentado e vingança. É como perder minha irmã e ganhar uma inimiga perigosa ao mesmo tempo. Atualização 3. Escrevo esta atualização final porque tudo finalmente chegou ao auge na semana passada e acho que esse pesadelo finalmente acabou. Obrigado a todos que me deram conselhos e apoio durante essa aprovação. A campanha de assédio de Jéssica continuou por mais um mês após minha última atualização. Ela continuou ligando para meus clientes com mentiras sobre problemas legais e fraude de seguro. Perdi cerca de 30% do meu faturamento nesse período, o que foi financeiramente devastador. Precisei demitir meu funcionário de meio período e começar a trabalhar 7 dias por semana apenas para manter a oficina funcionando. Ela também começou a mirar em Ava de forma mais agressiva.
Jéssica aparecia no condomínio onde Ava morava e ficava horas dentro do carro do lado de fora. Ava precisou começar a dormir na casa de amigas porque tinha medo de ficar sozinha. Jéssica também passou a ligar para os professores de Ava alegando que ela estava tendo um colapso mental e precisava de intervenção acadêmica. O ponto de virada veio quando Jéssica cometeu um erro crucial. Ela ficou frustrada porque suas ligações não estavam funcionando rápido bastante, então decidiu escalar para ameaças escritas. Ela me enviou uma carta para a oficina detalhando exatamente o que planejava fazer para destruir minha vida e meu negócio. Escreveu sua estratégia de espalhar mentiras sobre mim e ainda incluiu capturas de tela de postagens falsas que planejava criar nas redes sociais. Na carta, ela também confessava ter invadido minha oficina e admitia ter perseguido Liz antes do nosso término. Parece que ela achava que colocar isso por escrito provaria seu poder sobre mim, mas, em vez disso, me deu exatamente as provas de que eu precisava para agir legalmente. Levei a carta direto ao meu advogado. Com essa confissão por escrito, conseguimos entrar com um pedido tanto de ordem de restrição quanto de acusações criminais por perseguição, assédio e invasão de propriedade. A polícia levou o caso a sério, já que Jéssica havia documentado seus próprios crimes em detalhes. Quando foram prendê-la, encontraram-na no meio de uma tentativa de criar avaliações falsas na internet para prejudicar a reputação da minha oficina. O computador dela estava cheio de provas da sua campanha de assédio, perfis falsos nas redes sociais usados para espalhar mentiras sobre mim e planos detalhados de futuros ataques contra meu negócio e minha reputação. Tom aparentemente já tinha chegado ao limite. Quando a polícia chegou, ele contou que vinha tentando fazer Jéssica parar havia semanas, mas ela não ouvia. Disse que ela havia se tornado obcecada em me destruir e passava horas todos os dias planejando novas formas de prejudicar minha vida pessoal e profissional. No dia seguinte, ele entrou com um pedido de divórcio. Jéssica foi acusada de perseguição, assédio, dano criminal e cyberstalking. O advogado dela tentou argumentar que ela estava passando por um colapso mental por causa do estresse, mas o planejamento detalhado encontrado nos arquivos do computador mostrou claramente que suas ações foram deliberadas e calculadas, e não resultado de doença mental. No fim, ela se declarou culpada para evitar um julgamento. Foi condenada a 2 anos de liberdade condicional, prestação de serviços comunitários e obrigada a pagar indenização pelos prejuízos causados ao meu negócio. A ordem de restrição foi tornada permanente, ela não pode entrar em contato comigo, com Liz ou com Ava pelos próximos 5 anos. A condenação criminal também trouxe um benefício inesperado. O advogado do vovô Joe disse que a ficha criminal da Jéssica impediria que ela contestasse o testamento por qualquer motivo. Mesmo que alegasse incapacidade mental ou influência indevida, o próprio comportamento criminoso dela contra mim a desqualificaria para questionar as decisões do vovô Joe. Meu negócio começou a se recuperar. Assim que a notícia da prisão da Jéssica e da verdade por trás das mentiras se espalhou, vários clientes que haviam cancelado seus serviços voltaram e pediram desculpas. Alguns concorrentes até me indicaram clientes porque ficaram com pena do que ela me fez passar. Ava terminou o semestre com sucesso, apesar de todo o estresse que Jéssica causou. Seus professores foram compreensivos depois que souberam da situação familiar e das acusações criminais. Ela está bem e disse que se sente mais segura agora que Jéssica está legalmente proibida de contatá-la. Meus pais estão, aos poucos, aceitando o que Jéssica fez. Minha mãe ainda tem dificuldade em entender como a filha pôde ser capaz de uma crueldade tão prolongada, mas meu pai está apenas furioso e diz que não quer vê-la novamente até que ela busque ajuda de verdade. Eles apoiaram totalmente minha decisão de prestar queixa e começaram a fazer terapia para lidar com o trauma familiar. Liz e eu continuamos amigos. Fomos honestos sobre o fato de que houve danos demais para voltarmos a ser um casal, mas ambos encontramos encerramento e finalmente entendemos o que realmente aconteceu com nosso relacionamento. Ela está namorando alguém novo e parece feliz. Fico contente por termos conseguido encerrar tudo em bons termos, em vez de na confusão e na dor causadas pelas mentiras da Jéssica. No mês passado, o vovô Joe transferiu oficialmente a propriedade da empresa de construção para mim. Ele disse que queria fazer isso enquanto ainda estava vivo, para poder me ver administrando o negócio com sucesso. A empresa está indo bem, e já consegui recontratar meu antigo funcionário e contratar mais 2 pessoas. O vovô Joe passa no escritório regularmente para dar conselhos e parece orgulhoso do que estou construindo. Não tive mais notícias de Jéssica desde a prisão. O oficial responsável pela condicional dela disse ao meu advogado que ela está morando com um parente em outro estado e trabalhando em uma loja de varejo. Ela é obrigada a frequentar aconselhamento de controle de raiva como parte da sua pena. Espero que o tratamento ajude, mas não tenho interesse algum em restabelecer qualquer tipo de relação com ela no futuro. Toda essa experiência me ensinou que, às vezes, pessoas em quem você confia completamente podem ser capazes de coisas que você nunca imaginaria. A disposição de Jéssica em destruir a vida de várias pessoas por dinheiro e ciúmes me mostrou um nível de egoísmo que eu nem sabia que existia. Mas também me mostrou quem é a minha verdadeira família, aqueles que ficaram ao meu lado quando tudo ficou difícil e se importaram mais com o meu bem-estar do que com evitar conflitos. Agora estou focado em seguir em frente. Meu negócio está crescendo. Meus laços com os familiares que realmente importam estão mais fortes do que nunca. E finalmente tenho paz sabendo que Jéssica não pode mais me ferir, nem a mim, nem a ninguém que eu amo. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é cortar pessoas tóxicas da sua vida completamente, mesmo quando elas são da sua família.